Bom dia, pessoal. Bom dia, Hugo. Tá me ouvindo direitinho aí? Bom dia, professor. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Lucas. Lucas Hilares, Lucas Henrique. Tá me ouvindo direitinho aí? Bom dia, professor. Escutando Bom de dia. boa. Beleza. Vamos lá, liguem as câmeras de vocês para nos vermos. Aí, Gabriel, muito bem. Bora, pessoal. O Hugo entra na sala de aula e vai fazer outra coisa, só fica com essa câmera. Carlinhos do E Mingau, esse rapaz. microfone desligado. Você tá com essa cara de mexicano aí, rapaz, você tá tirado com esse bigode, viu? Ó, e o cavanhaque, rapaz, eu tô Essa cara de mexicano aí, rapaz. mexicano não. Você tá com a cara de mexicano, sim. Não, esse negócio de mexicano não é coisa. Ah, vou botar uma foto aí com um cara que tá parecido com você, com essa carinha de mexicano aí, você vai ver. Ai, ai. Cadê o povo? Vamos ver aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho só pra gente começar, tá? Bom dia, Nanda, Carol. Bom dia, Carlinhos. Todo mundo bem? Graças a Deus. Ótimo. Deixa eu chegar mais alguns aí pra gente começar. Bora, meu povo, liguem as câmeras. Senão não vejo vocês. Bom, vamos lá, vamos começar. Essa atividade vocês tinham que me enviar até ontem. Acho que vocês não tiveram dificuldade de fazer, né? Acho que o mais Oi, complicado professor, eu senti uma certa dificuldade. é a regra do tapa, né? Pronto, a gente vai tirar as dúvidas agora, Gabriel. Essa questão da mão, tá? Que é um pouquinho mais complicado, mas vocês não precisam se preocupar que a gente vai trabalhar bem isso aí com vocês, tá? Essa foi só a primeira Ô, Carlinhos, atividade. Sim, pois não, querido. Pode seu falar. áudio tá muito baixo. Tá baixo? Deixa eu ver se melhora aqui. E agora melhorou? Continua baixo. Tá baixo ainda. Tá? E agora? Melhorou? Continua baixo. Pode ir falando aí, se continuar baixo, que a gente vai tentando aqui. Tá baixo, mas deixa, né? Não, deixa não. Vamos ver aqui, peraí. Vamos dar uma olhada aqui se a gente melhora. Deixa eu ver se aumenta aqui o volume. Eu acho que é o bigode, velho, que tá Que tá atrapalhando. atrapalhando, né? Hugo, eu tenho que tirar esse negócio. Eu tô achando que eu vou tirar esse bigode na próxima aula para sair melhor esse som aqui. Mas eu tô achando que o som do computador não tá legal mesmo, não. Não, é porque ontem a garganta dele foi muito usada, aí ele tá com a voz baixa, pô. Aí, ó, já tem outro palhaço aqui, ó, que vai perder de ano. Ele gritou, E depois vai entendi, falar que eu estou marcando. ele gritou muito ontem, moço. Tá.
É porque ele trabalha muito com a voz, né, velho? Aí É assim depois mesmo, que perde professor. de ano, fica reclamando. Que tal de coisa? E agora, vocês estão me ouvindo melhor? Ou piorou? Eu tô ouvindo, professor. Quem foi que estava falando que estava baixo? Vê aí se melhorou ou se piorou. Eu tirei Carlinhos, tá a mesma coisa aqui, cara. o ruim Eu vou também. colocar o fone aqui pra ver se eu escuto melhor, porque tá ruim. Então acho que é melhor com fone. Deixa eu ver aqui. Tô achando que eu vou ter que comprar um microfone aqui para falar com vocês. Mas eu vou tentar falar mais alto, tá? Para ver se melhora. Vamos lá, estão me ouvindo? Sim. Então pronto. Eu vou tentar falar mais alto aqui, tá? Mas se não entender qualquer coisa, não estiver ouvindo direitinho, fala que eu repito, tá? Bom, vamos lá. Meus queridos, é o seguinte, essa atividade é relacionada à força magnética, tá? Então, a força magnética que nós vimos, ela pode ser calculada em função da carga que se movimenta dentro de um campo ou em função do condutor, do fio no qual ela transmite a corrente elétrica, passa a corrente elétrica. Bom, nessa primeira questão, eu estou pedindo para vocês determinarem a direção e o sentido da força magnética, tá? Em cada condutor. Então, para isso, vocês vão ter que aplicar aquela regra do tapa com a mão direita, que eu expliquei para vocês. Então, a regra consiste em que você vai colocar o polegar no sentido da corrente e os dedos no sentido do campo. E aí você vai dar o tapa com a palma da mão, tá? Tapa com a palma da mão se a carga for positiva e o tapa com as costas da mão se a carga for negativa, tá? Todo mundo ouviu direitinho isso aí? Então, olha só. Sim. No primeiro, a gente tem um condutor que está na folha do papel, inserido aí na folha de papel. Deixa eu pegar aqui uma caneta para representar. Então, ele estaria assim, tá? Imagine que a tela do computador fosse o papel aí, a folha de papel que ele está representado. Então, o condutor estaria assim, e a ponta do lápis indica o sentido da corrente. Então, a corrente está para a esquerda do papel aí, do plano do papel. A regra é colocar o polegar da mão direita no sentido da corrente. Então, vocês vão colocar o polegar apontando para a esquerda, que é o sentido da corrente aí no papel, tá? E os demais dedos no sentido do campo. O campo está representado aí para baixo, nas linhas azuis. O campo é B, tá? Então, você vai colocar a mão assim. Polegar no sentido da corrente e os dedos no sentido do campo, certo? Então, sua mão vai ficar assim. Quando você bater com a palma da mão, então você vai dar o tapa assim, o que vai acontecer? Esse lápis vai sair do plano do papel e vai em direção ao seu olho. Você está batendo assim, ó. Então, ele sai do papel em direção ao seu rosto. Vai ficando uma força, Seu hein? olho. Esse é o sentido da força. Então, a força vai sair do papel em direção aos seus olhos. Como é que você representa a força magnética saindo? Eu disse que é uma bolinha com outra bolinha dentro. Então, isso vai indicar que a força magnética está assim, ó. Ela sai do papel em direção ao seu olho. Sai em direção ao seu olho. Se fosse entrando, seria a bolinha com um X no meio. Então, nesse caso, a força magnética vai estar saindo, empurrando o fio em direção ao seu olho. Então, a força magnética vai estar assim, tá?
Por isso que a letra A é uma bolinha com outra bolinha dentro, indicando que a força magnética está saindo do plano do quadro. Todo mundo entendeu essa aí? Alguma dúvida? Ô, professor, ficou travando um pouco. Olha só. A força magnética aí vai estar saindo, porque você vai bater com a palma da mão. E ela vai sair do quadro em direção ao seu olho. Então, a força magnética vai ser representada por essa bolinha com outra bolinha dentro. Certo? Letra B. Você tem aí o seguinte. Você tem outra representação, só que agora você tem o condutor está assim, a corrente está para cima, e a força, o campo magnético, ele está saindo do plano do quadro. Então, você vai botar a mão aqui, o polegar no sentido da corrente, e a mão em direção, como se estivesse em direção ao seu olho aqui. Saindo do quadro para o seu olho. E o polegar no sentido da corrente. Quando você bater com a palma da mão, esse condutor vai ser empurrado para a direita de vocês. Certo? Então, a força magnética vai estar atuando na direção horizontal, sentido leste. Por isso que está representada por essa setinha aqui. Ok? E a letra C, você vai ter o condutor inclinado, assim. E aí você vai colocar o polegar da mão direita e o campo vai estar para lá. Então, sua mão ela vai ficar assim, ó. Porque você vai ter que colocar no sentido do... Deixa eu achar uma posição aqui. Você vai ter que colocar o No polegar... sentido horário, né, professor? Os dedos para lá, tá? E o polegar no sentido da corrente. Então, sua mão vai ficar assim. Certo? Polegar no sentido da corrente e os dedos no sentido do campo. Ela vai estar formando esse ângulo aqui. Os meus dedos são o campo e a corrente vai estar assim. Então, quando você colocar o polegar aqui nesse sentido e os dedos aqui, e você bater com a palma da mão, novamente ela vai sair do plano do quadro em direção ao seu olho. Então, dessa vez vai coincidir com a primeira, tá? Então, coincide com a primeira situação e ela vai sair do plano do papel em direção ao seu quadro, tá? Então, por isso que é igual à letra A. Agora, vocês observam que não é fácil. Às vezes tem um desenho que a posição para você botar a mão é complicado, tá? E você não vai poder ficar levantando a prova para fazer isso. Vocês têm que tomar bastante cuidado, porque a maioria das pessoas, elas esquecem que a regra é só da mão direita e elas começam a utilizar a mão esquerda, porque é mais fácil botar a mão esquerda em alguns desenhos. Só que aí a regra não vai valer. Você vai achar uma direção diferente da direção real da força, tá? Outro detalhe importante. Por que que eu bato com a palma da mão? Se eu estou analisando corrente elétrica. Porque a corrente elétrica indicada na figura, a gente considera sempre a real, a corrente elétrica convencional, não a real, tá? Real seria elétrons, aí você teria que bater com as costas da mão. Porém, como ele não falou qual é a corrente, só falou que é a corrente elétrica, representou na figura, subentende-se que é a corrente convencional. Então, você vai aplicar o tapa utilizando aí a palma da mão, como se fosse uma carga positiva. Ok? Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Depois eu Professor, vou gravar uma videoaula com várias aplicações de força, que aí eu vou gravar no vídeo a aplicação da regra para vocês treinarem mais, porque é realmente um pouquinho complicado isso aí. Fala, Rapaz, o senhor com essa cara de mexicano, ensinando a gente a dar tapa, essa aula gravada aí vai ficar meio estranha para você. Ô, Hugo, eu queria, sabe o quê? Eu queria estar em sala de aula que eu podia usar assim, a cabeça de alguém, podia ser a sua, que eu sei que você ia ser voluntário, né? Carga positiva. Né? Aí considerava a carga positiva a cabeça de Hugo. Aí, ó, tapa com a mão direita.
for positivo, negativo, Não pode sai, continuar. pode fazer esse negócio de ficar pegando minha cabeça aí, professor. Coisa feia essa. Viu? Mas eu Mas não o Hugo já toma desses posso. tapas aí, já tem anos, moço. Ah, ele já está acostumado, né? Já, moço, nem adianta mais. Vamos lá. Aí o que que acontece? Aqui agora a gente entra na parte de cálculo, tá? Cálculo, eu não tinha passado exemplos para vocês numéricos, porém é só aplicação simples das fórmulas, né? Eu acho que vocês conseguiram resolver direitinho. Então vamos lá. A segunda questão, ela fala o seguinte: suponha que uma carga de 4 microcoulomb seja lançada no campo magnético uniforme de 8 Tesla, tá? Isso daqui é só a unidade, 8T, T é a unidade de campo, a gente vai explicar depois quando eu falar de campo magnético. Aí não importa, tá? Sendo de 60 graus o ângulo formado entre V e B, determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com velocidade de 5.000 metros por segundo. Então vamos lá. Nós falamos que a força magnética sobre uma carga vai ser dada por BQV vezes seno do ângulo. Campo magnético vezes a carga vezes a velocidade, a componente VY da velocidade, por causa da inclinação que ela forma com o campo magnético, tá? Então, BQV vezes seno do ângulo. Desculpe. A força magnética vai ser, campo magnético foi de quanto? 8 Tesla. Então, você vai botar aqui 8 no lugar de B. A carga, 4 microcoulomb. Lembre-se que micro é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb de carga. Vezes a velocidade, que foi 5.000, 5 vezes 10 a terceira, vezes o seno de quanto? 60 graus, que é o ângulo formado entre V e B. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2. 0,8666, aproximadamente 0,87. Tá? Então, 8 vezes 4 vezes 10 a 6, vezes 5 vezes 10 a 3, vezes 0,87. Se você multiplicar 8 vezes 4 vezes 5 vezes 0,87, você vai achar aí 139,2 aproximadamente, tá? Vezes 10 a terceira. Você corre a vírgula para cá, duas casas, vai ficar 1,39 vezes 10 a menos 1, ou aproximadamente 1,4 vezes 10 a menos 1 newton. Portanto, a resposta é a letra D. Tá certo? Todo mundo entendeu isso aí? Substituição simples na fórmula, né? Não tem dificuldade. Só substituir na fórmula e calcular o valor da força. Beleza? Tranquilo? Ô, professor, Fala, Gabriel. você falou que o 60 ele faz o que mesmo? 60 é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Por isso você bota aqui, ó, seno do ângulo. Seno de 60, que é 0,87, tá? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Terceiro. Pronto? Mais alguma dúvida? Então vamos lá. Não, Terceiro. obrigado. Imagine que 0,12 newtons de força que atua sobre uma carga elétrica de 6 microcoulomb, lançada numa região cujo campo magnético é de 5 Tesla, ele pede para você determinar a velocidade da carga, supondo que o ângulo formado entre a carga e o campo seja de 30 graus. Então você vai novamente analisar. Força magnética é igual a B vezes Q vezes V vezes seno do ângulo. Só que agora, ele quer que você calcule o quê? A velocidade. Então, ele deu a força, o campo e a carga, e o seno do ângulo, para que você possa calcular a velocidade da carga dentro desse campo. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar a mesma fórmula e vai isolar a velocidade, vai inverter e isolar a velocidade. O que é força magnética? 0,12 newtons. Então, 0,12 é igual ao campo. Que é o campo magnético? 5 Tesla. 5. Vezes a carga. A carga foi de quanto? De quanto? 6 microcoulomb. 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Vezes a velocidade que eu quero descobrir, vezes o seno do ângulo que ele deu, 30 graus. Seno de 30 é 1 sobre 2, 0,5. E aí o que eu faço?
eu isolo a velocidade. Então, eu multiplico aqui. 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes 0,5 dá 15. 15 vezes 10 a menos 6. Então, V vai ser 12 vezes 10 a menos 2, que é o 0,12. Eu corro a vírgula para cá, fica 12 vezes 10 a menos 2, porque está em potência de 10, fica mais fácil. Sobre 15 vezes 10 a menos 6, que passou dividindo. Então, 12 vezes 10 a menos 2 dividido por 15 vezes 10 a menos 2. Divido 12 por 15, 0,8. Conservo a base e subtrai os expoentes. Menos 2 menos menos 6, fica menos 2 mais 6, que dá mais 4. Então, 0,8 vezes 10 a 4 metros por segundo. Isso vai dar 8.000 metros por segundo, que é 8 vezes 10 a 3 metros por segundo. 8.000 metros por segundo. Portanto, a resposta correta é a letra C. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo isso aí? Bom, então vamos lá. A quarta questão, ela diz o seguinte: uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética. Ele pede para analisar as afirmativas. Essa afirmativa está correta? Não. Está falsa. Por quê? A carga elétrica nem sempre sofre ação de uma força magnética. Tá? Para a carga elétrica sofrer ação, ela tem que estar em movimento primeiro, tá? E esse movimento ele não pode ser paralelo ao campo. Então, se eu jogar a carga aqui, ó, o campo está para baixo, se eu jogar a carga aqui, ela não vai sofrer ação da força. Se eu jogar a carga aqui, paralela ao campo, ela não vai sofrer ação da força. A própria fórmula mostra isso, porque seno de 0 e seno de 180 é 0. Então, 0, qualquer que seja o campo, qualquer que seja o valor da carga, a força magnética vai dar 0. Portanto, se ela for lançada paralela às linhas do campo, a força magnética vai ser 0. Então, ela não vai sofrer ação da força magnética. Certo? Por isso, a primeira afirmação é falsa. Segundo, uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sempre sofre ação de uma força elétrica. Aí é verdadeiro, né? Ele está falando de força elétrica, o assunto que nós vimos no início aí de eletricidade. Toda carga elétrica cria um campo elétrico porque ela vai ter uma ação de uma força elétrica. É a região ao redor da carga elétrica onde a força elétrica atua. Por isso a 2 é verdadeira. E a terceira, a força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga. Verdadeiro. Então, se existir força magnética, a força magnética vai ser sempre perpendicular à velocidade da carga. Vai sempre formar um ângulo de 90 graus. Por exemplo, ó, aqui na letra A, a corrente está para cá, então a velocidade está para cá. A força magnética ela foi na direção dos meus dedos, saindo do campo em direção ao olho. Então ela ficou assim, ó, perpendicular à corrente, certo? Formando um ângulo de 90 graus. Então, sempre a força vai ser perpendicular, portanto, é verdadeiro. Só a 2 e a 3 estão corretas, por isso a resposta certa é letra D. Ok? Todo mundo entendeu isso aí? Beleza. Quinta. Uma carga movendo-se com velocidade V imersa no campo magnético está sujeita a uma força magnética. Se V não é paralela a B, marque a alternativa que apresenta as características corretas da força magnética. O trabalho realizado pela força magnética sobre Q vai ser nulo, pois a força magnética vai ser perpendicular a V e a B. Verdadeiro. Tá? Então, se a força ela é perpendicular, isso significa que trabalho, observe que ele está falando de trabalho aqui, não é da força. Quem é trabalho, gente? Força vezes deslocamento, certo? Nesse caso aqui, o trabalho ele vai ser nulo, porque qualquer que seja o deslocamento, ela vai estar dentro do mesmo campo. Isso vai gerar, não vai gerar trabalho.
Não vai produzir trabalho. É algo semelhante àquelas linhas de força que a gente mostrou na carga elétrica, tá? A gente tem essa característica, tá? Então, resposta correta, letra Professor, A. Fala, Gabriel, pode falar. só uma coisa, queria entender por que na letra B não é certo também? Porque não tem trabalho. Então, o trabalho ele não pode ser proporcional à velocidade e ao campo, porque o trabalho é zero. Entendeu? O campo e a velocidade existe, não existe trabalho para levar essa carga de um campo para o outro, de um lado para o outro do campo. Entendeu? O trabalho é que não existe. A força, a velocidade e a carga existe. Certo? Pronto? Tranquilo? Vamos lá? Sexta. Obrigado. Um ímã, nada. Um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como mostra a figura. Em determinado instante, ambos são soltos e movimentam-se um em direção ao outro, devido à força de atração magnética. Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a massa do ímã é a metade da massa do bloco de ferro. Sejam aí, né? Sejam aí o módulo da aceleração, FI o módulo das forças sobre o ímã. Para o bloco de ferro, essas grandezas são, respectivamente, AF e FF. Saiu colado aí, mas dá para entender. AF e FF. Com base nessa informação, é correto afirmar que, bom, primeiro, a massa do ferro é maior do que a massa do ímã. Quando eu solto, quem vai se movimentar? O ímã que vai em direção ao ferro ou é o ferro que vai em direção ao ímã? Em terceiro ano. O ferro ao ímã. O ferro vai em direção ao ímã ou é o ímã que vai em direção ao ferro? Gabriel, acho que é o ferro que vai em direção ao ímã. Ninguém discorda, ninguém concorda. Cadê vocês que estão dormindo, né? Liguem as câmeras. Participem, meu povo. Eu acho que é o. Você perguntou o que, professor? Eu acho que tá muito baixo. Olha só, eu quero saber quem se locomove. Quando eu soltar os dois, o ferro atrai o ímã ou é o ímã que atrai o ferro? O que vocês acham? O ímã atrai o O ferro, ímã né? atrai o ferro. O É ímã o ímã atrai o atrai o ferro? ferro. Todo mundo concorda com isso? Sim. Então todo mundo está errado. Os dois se atraem, né, professor? Os dois se atraem mutuamente. Quem vai se movimentar? Agora outra pergunta, tá? O ferro atrai o ímã e o ímã atrai o ferro com a mesma força. É uma força de interação, tá? Porque se o ferro não tem capacidade de atrair ninguém? Porque quando o ferro está próximo do ímã, ocorre o alinhamento dos átomos elementares. Então ele também vai ter capacidade de atrair. Tá lembrados? Eu mostrei até uma figura no slide que estava desorganizado e depois ele organizou. Então ambos se atraem? A atração é mútua aqui. O ímã atrai o ferro com uma força igual a que o ferro atrai o ímã. E como é que faz para do ímã ser do mais forte? Aí é outra coisa, aí está relacionado com a massa. É a outra pergunta. Quem vai se locomover? O pedaço de ferro ou o ímã? Quem vai se locomover é o ímã, mais do que o pedaço de ferro. Por quê? A força não é igual? Então, se você aplica a mesma força num corpo de 10 quilos, ele tem uma aceleração. Se eu aplicar a mesma força num corpo de 20 quilos, a aceleração vai ser o quê? Menor, a metade, certo? Então, a aceleração do ímã vai ser 2 vezes maior do que a aceleração do bloco de ferro. Por quê? Porque a massa do ímã é a metade do bloco de ferro. Por isso que a resposta é letra D. Aqui, a aceleração do ímã é 2 vezes a aceleração do bloco de ferro. Então, as forças são iguais, as acelerações são diferentes. Quem tem menos massa, acelera mais. Como o ímã tem a massa
que corresponde à metade do bloco de ferro, a aceleração dele vai ser o dobro. Todo mundo entendeu isso, gente? Ô, Ficou professor, claro eu porque a entendi resposta é a em letra certa B? parte. Ok, Gabriel? Eu entendi em certa parte, professor. Olha só, a massa é a metade, tá vendo? 2 mm. A aceleração, a força é igual. A força que um atrai o outro é a mesma, que é a ação de interação. Ação e reação. O que é que vai acontecer? Se a mesma força aplicada em massas diferentes, quem vai deslocar mais? Se você tem duas caixas, uma de 10 quilos e outra de 20, você aplica a mesma força nas duas. Quem vai deslocar mais? A mais leve ou a mais pesada? Ah, mais leve. A mais Mais leve. leve. Então é isso aqui, ó. A massa do ímã é menor do que a massa do ferro. Então a massa do ímã, por ser menor, vai sofrer uma maior aceleração, ó. Entendeu? Então a aceleração vai ser maior do que a aceleração do ferro, porque a massa é menor. Certo? Por isso que a resposta é a letra B. Tranquilo? Mais alguma dúvida, Obrigado. meu povo? Nada. Pode seguir? Desculpe. Agora aqui. A figura representa os polos de um ímã e um feixe de elétrons penetrando num campo magnético deste ímã com velocidade v, perpendicular ao plano do papel. O feixe de elétrons deslocar-se-á segundo que orientação? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o polegar no sentido da velocidade. A velocidade aí está entrando no plano do quadro. E os dedos no sentido do campo. Eu disse que o campo sai do norte e entra no sul. Então, o campo magnético aqui vai estar saindo de N e entrando em S. Então, meus dedos vão ter que ficar para baixo. E o polegar vai ter que ficar em direção à tela. Então, minha mão vai ficar assim, ó. Certo? Todo mundo está visualizando aí? Então, é como se a tela do computador fosse papel. O meu dedo vai em direção à tela e os demais dedos para baixo. E aí eu vou bater com as costas da mão. Quando eu bater com as costas da mão, a força magnética vai ficar assim, ó. Para lá, para a direita de vocês. Certo? Que a carga vai ser empurrada para lá. Então a força magnética vai ser assim, para a direita de vocês. Isso daí vai ser representado pela setinha 1 aqui, ó. A carga vai ser deslocada para cá, em direção a 1. Por isso a resposta correta é letra A setinha 1, que representa a força magnética. Tudo bem? Ah, por que você bateu com as costas da mão e não bateu com a palma da mão, como eu fiz lá em cima? Por causa do negócio negativo. Exatamente, porque aqui ele explicou que é um feixe de elétrons. Muito bem. Então, se ele fala na questão que é elétrons, carga negativa, você vai bater com as costas da mão. Se ele não disser nada, como foi aqui em cima, aí você tem que bater com a palma da mão, porque a corrente é convencional. Beleza? Ótimo. Então, aqui, oitava. A figura mostra a tela de um osciloscópio onde um feixe de elétrons, então também é carga negativa, que provém perpendicularmente da página para os seus olhos, incide no centro da tela, aproximando-se lateralmente da tela dois ímãs iguais, com seus respectivos polos invertidos, norte e sul. O que a gente verifica que acontece com o feixe? Então, olha só. O feixe de elétrons ele está saindo do papel em direção ao seu olho. Então, ele vai estar assim, saindo em direção ao olho da gente, tá? E o campo magnético, ele vai estar norte, saindo do norte, indo para o sul. Então, eu vou colocar a mão assim, ó. Minha mão vai ter que ficar assim. Polegar no sentido da corrente, que está saindo do papel em direção ao meu olho, assim. Então, polegar para cá e os dedos para leste de vocês. A mão vai ter que ser colocada assim. Eu vou bater com as costas da mão.
Por quê? Porque é negativo, é elétricos. Então, bati com as costas da mão, essas cargas vão se locomover para onde? Para baixo, perpendicular para baixo. Então, a força magnética vai ficar assim. Por isso que a resposta correta vai ser aí a letra B, tá? Então, letra B, ele vai ser desviado para baixo. Se ele dissesse aqui na questão que O professor a tá figura do travando. osciloscópio mostrava uma corrente elétrica, aí você ia dar o tapa com a palma da mão e a resposta seria a letra A. Ok? Beleza, meu povo? Na letra B, por causa que... Você bota a Não mão entendi assim o exemplo e que você deu. bate com as costas na mão. Bateu com as costas na mão, o fio, os elétrons vão descer aqui. O feixe de elétrons vai descer. Então a força magnética vai ficar aqui para baixo. Porque você tem que colocar a mão assim e bater com as costas na mão. Certo? O professor, se fosse de direção para cima, Se fosse seria como? positivo, é que você bateria com a palma da mão e ela iria para cima. Então, positivo, você ia bater e ela ia subir. Como é negativo, você vai bater e ela vai descer. Então, positiva com a palma da mão, negativa com as costas da mão. Certo? Nona. Uma carga elétrica de 1 vezes 10 a 5 coulomb passa com velocidade de 2,5 metros por segundo na direção perpendicular ao campo. Fica sujeito a uma força de 5 vezes 10 a menos 4 newtons. Determine a intensidade desse campo. Então, força magnética é igual a BQV vezes seno do ângulo. Ele quer que você calcule o campo, B. A força ele deu 5 vezes 10 a menos 4, que é igual a B, que é igual a carga, que é 1 vezes 10 a menos 5, e a velocidade é 2,5. O seno do ângulo vai ser 1. Por quê? Se ele está na direção perpendicular ao campo, é 90 graus. Seno de 90 é 1. 1 vezes 2,5 dá 2,5. Por isso que não tem aqui o seno do ângulo. Ok? Que o 90 graus vai ser 1. 1 vezes a velocidade é só o valor da velocidade. Então, o que vai acontecer? Inverte a fórmula B, vai ser 5 vezes 10 a menos 4, dividido por 2,5 vezes 10 a menos 5. 5 por 2,5 dá 2. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 5, fica menos 4 mais 5, vai dar 1. Então, aqui vai dar 20 Tesla. Aí você bota o T maiúsculo, que a gente ainda não estudou a unidade, só representado por T, como está no enunciado da questão, das outras questões. Então, a resposta, campo magnético é igual a 20 Tesla. Certo? E a décima, para finalizar, um elétron no tubo de raios está se movimentando paralelamente ao eixo com velocidade de 10 a 7 metros por segundo. Aplicando-se um campo de indução de 2 Tesla, paralelo ao eixo do tubo, a força magnética que atua sobre o elétron vale o quê? 0, nula. Por isso que a resposta é a letra B. Quando você jogar na fórmula aqui, se ela está paralelo, é 0 o ângulo ou 180. Tanto o seno de 0 como 180 vai dar 0. 0, qualquer que seja a força, qualquer que seja o campo, qualquer que seja a carga, qualquer que seja a velocidade, a força vai ser 0. Ok? Então, se atuou paralelo, não tem força magnética atuando. Pode perguntar. Sempre no paralelo, né, professor? Foi paralelo, a força magnética é 0. Beleza? Alguma dúvida aí, meu povo? Tudo tranquilo? Ô, professor, Pode falar. só na questão 7 que eu gostaria de só repetir, por favor. O Só tempo vai uma parte. acabar, Gabriel. Já vai cair a aula. Você faz o seguinte, manda no WhatsApp uma mensagem que eu te respondo lá, beleza? Beleza, obrigado. Que a aula vai ser interrompida agora, eu só estou registrando aqui a frequência de vocês. E aí a gente faz assim, você manda no WhatsApp que eu respondo para você. Ok? Galera, foi bom estar com vocês. Quinta-feira a gente vai falar de campo magnético, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem lá no WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês. Valeu? Um abraço, galera. Bom dia para vocês.
Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, um abraço. Até a próxima